Eu me formei muito cedo e aos 21 anos fui delegada de polícia. Delegada de polícia em Osasco, Delegacia de Defesa da Mulher. Um mês trabalhando na delegacia, chegou o caso de uma menina de 12 anos de idade que tinha sido estuprada pelo pai. O caso foi trazido pela professora, o que é bastante comum. Normalmente, casos de violência doméstica graves e violências sexuais muitas vezes chegam por meio da escola. E a professora levou este caso para nós. Bom, quando se configurou o estupro, imagina eu, com 21 anos, chegando naquele momento na delegacia, pensando nessa coisa medonha que tinha acontecido com essa menina, chama o sujeito e começa a vociferar, dar uma bronca gigante, falar da minha indignação. E ao final da minha fala, ele olhou com tranquilidade e com a fala, o jeito dele de dizer, não é, com a linguagem dele, ele me disse alguma coisa do tipo: não estou entendendo, não fui eu que fiz, não vão usar, eu tenho direito de usar primeiro. É lógico que naquele momento, com 21 anos, chegando na delegacia, eu realmente não entendi essa fala de forma nenhuma. Depois de uma longa estrada e de ouvir muito a expressão de que o primeiro fruto da bananeira, quem come foi quem plantou, eu entendi que esse homem vivia num contexto de permissividade desta violência e que ele não estava sozinho, não é? Que isso era uma cultura permissiva desta violência. Bom, essa história que eu estou contando é uma história que, pelo Código Penal, se configura como estupro de vulnerável e que a sociedade enxerga como abuso sexual, né? Abuso de criança. Então, aquela situação, pai, padrasto, quando você está assistindo o jornal e passa aquela notícia de que uma criança de 6 anos foi estuprada pelo avô, né, e que te vira o estômago, que você não consegue nem comer depois disso, não é? Eu me pergunto uma coisa: por que depois dessa sensação tão ruim que qualquer um de nós sente, a gente não sai aí com essa bandeira de vamos fazer qualquer coisa para isso não acontecer mais? E eu acho que a gente não sai por 2 razões. Inclusive, a gente não fala depois muito sobre esse assunto. Por 2 razões a gente não faz isso. A primeira é que é um assunto muito duro. É muito duro falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, não é? É muito duro falar de estupro de criança. E a gente não gosta de falar do que é muito duro e é muito sofrido para nós. A segunda questão, e que eu acho que é a mais importante para nós aqui, é que, no fundo, fica no imaginário da sociedade que aquela pessoa é um monstro que atacou uma criança e virou notícia policial. E aquilo parece uma coisa excepcional, até porque é tão monstruoso que parece excepcional. Só que não é. Os números do último boletim do Ministério da Saúde sobre a questão, de 2018, dão para a gente a noção de que mais ou menos 55 crianças são estupradas todo dia no Brasil. Ruim, né? Era uma na notícia e agora viraram 55 de repente. Então, mas quando a gente olha de onde vêm essas notícias, e 60% dessas notificações vem da região sul e sudeste, vocês calculam a imensa subnotificação. Então, nós estamos falando de um crime que é um crime muito mais pesado e numeroso do que a gente encontra nos dados. A gente sabe que mesmo em São Paulo é subnotificado. Muito bem, mas essa é a situação do estupro de vulnerável. Tem uma outra situação de violência sexual que é muito séria, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. E agora eu vou explicar para vocês o que é. Um crime previsto no Código Penal com até 10 anos de cadeia. O que é a exploração sexual? Sabe aquela menina que você ouviu a notícia no jornal? Pois é, 8 anos depois, você está andando na praia e você encontra uma menina de shorts, topzinho, ou aqui no terminal de cargas Fernão Dias, ou no CEAGESP, né, se insinuando para alguns homens mais velhos. Você vai passar no calçadão na praia, talvez você veja essa situação.
Mas talvez você nem veja esta situação, porque nós não estamos com olhos treinados para enxergar esta situação. Se você enxergar, o que você vai sentir? A maioria das pessoas sente que é absurdo. Mas ninguém vai tentar intervir na situação, ou vai chamar a polícia para ver o que está acontecendo. E isto que está acontecendo ali é exploração sexual de crianças e adolescentes, que é popularmente conhecida como prostituição infantil. E aqui a gente não fala só do estrangeiro, tá, que está vindo para o Brasil, turismo, conhecido como turismo sexual, não, a gente está falando de uma situação que acontece no Brasil inteiro, em todos os locais. Mas que a gente não vê, a gente não está treinado, a gente não treinou o olhar para isso, e não treinou por quê? Bom, porque nós somos uma sociedade extremamente machista, que culpabiliza a mulher pela violência a qual ela está submetida, e culpabiliza a menina. Esta é a razão pela qual nós não vemos. Ah, Luciana, você está exagerando. Não, eu não estou exagerando. Nós encomendamos uma pesquisa com o Datafolha em 2018 para entender qual era a percepção do Brasil sobre exploração sexual. Isso por quê? Porque nós somos o segundo país com maior índice de prostituição infantil. Eu falo entre aspas, não é porque a criança não se prostitui, ela é explorada, mas é conhecido como prostituição infantil. Nós somos o segundo país. Como que ninguém fala disso? A gente se junta numa mesa de bar para falar de problema de saúde, problema de educação, a gente fala de problema político, a gente fala de legalização de aborto, legalização de droga, mas a gente não fala sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, muito menos sobre exploração sexual. Nós somos o segundo país com maior índice de exploração sexual. Muito bem. Nós estamos falando, então, de uma cultura que é uma cultura extremamente machista, também racista. Sabe que o recorte aqui da exploração, meninos e meninas são sujeitos à violência sexual, mas existe um recorte assim, muito forte de gênero e de raça. A maioria meninas e a maioria meninas negras. Mas neste contexto de cultura machista, a gente pensa, é uma cultura antiga, e a gente vai lutando com isso, né? Eu lembro sempre da questão da violência contra a mulher. Quando eu era delegada em Osasco, 30 anos atrás, não tinha a Lei Maria da Penha. A máxima briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, era a máxima que imperava. 30 anos depois, a violência contra a mulher continua seríssima, mas ninguém mais tem coragem de dizer não é para meter a colher. A imprensa fala disso o tempo inteiro, as empresas querem se engajar com esta causa, não é? É legal falar e se engajar nesta questão. O poder público pensa políticas para resolver esta questão. Tudo por quê? Porque começou uma onda. A sociedade começou a falar dessa questão e se indignar com essa violência. Então, a gente fala, bom, violência contra criança e adolescente, exploração sexual, vai acontecer a mesma coisa. No entanto, há 2 anos atrás eu descobri que a gente não estava brigando só com uma cultura antiga. A gente está brigando contra um poder econômico fortíssimo, poderosíssimo, que tem retroalimentado esta violência de forma ainda mais perversa, e que é a indústria da pornografia. A indústria da pornografia, ela concorre hoje em valores com álcool e tabaco. Álcool e tabaco são 2 questões altamente regulamentadas na sociedade. Mas ninguém fala de regulamentação de pornografia. Por quê? Porque é um tabu. Bom, Luciana, mas o que pornografia tem a ver com violência contra criança e adolescente? Bom, vocês sabem que o termo mais procurado nos sites pornográficos no mundo é teen porn. O que a gente pode traduzir, não é, sexo adolescente, para a nossa novinha aqui no Brasil. Ou seja, esta alimentação, este incentivo de sexo com meninas, com novinhas, é muito forte. É muito forte. Mas isso não é o pior problema. O pior problema é quando você abre um site pornográfico, e eu sugiro que vocês vejam do que eu estou falando, quem não conhece. E eu não estou falando aqui de deep web, eu não estou falando de pornografia infantil, que é uma outra questão. Eu estou falando de um site pago com um cartão de crédito. E que se você abrir, vai encontrar vários filminhos abertos, livres, não precisa colocar o seu cartão de crédito, com os seguintes títulos: tio pegando a sobrinha, padrasto arrumando a enteada,
filha se divertindo com o pai. Né? São atores, não são situações reais. Aquelas meninas são maiores de 18 anos, não são menores. Mas pode. A gente pode, enquanto sociedade, permitir isto? Eu digo isso porque nós somos uma sociedade que já conquistamos, por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que um editor que publica um livro que faz apologia ao nazismo não pode. Não pode e não pode mesmo. Porque uma sociedade que é comprometida com os direitos humanos, que é comprometida com a dignidade da pessoa humana, não pode aceitar certos comportamentos. Então, nós não podemos aceitar apologia ao nazismo. Mas a gente pode aceitar um pai estuprando a filha num site aberto? A gente precisa repensar. Por que isso não tem importância? Isso não tem importância porque a gente não enxerga essa violência. Quem abre o site pornográfico, vê este nome e não reage a isto, é a mesma pessoa que não está reagindo quando vê a menina na praia ou aqui na estação de cargas Fernão Dias. Não reage porque não vê, e não vê porque não tem importância. Não tem importância porque ela está lá porque ela quer. Enquanto a gente não olhar para isso enquanto sociedade, não tem solução. Porque isso não é um problema. Pensando nisso, o Instituto Liberta, que eu presido, em parceria com o Instituto Alana, numa produção do Maria Farinha, lançamos esta semana um documentário chamado Um Crime Entre Nós. O documentário, que eu espero que todos assistam, porque é importantíssimo, vai desnaturalizar um pouco essa violência que está tão arraigada na nossa sociedade. Porque, de fato, eu falo a hora que cai a ficha da importância de falar sobre esse assunto, o custo social e pessoal de não falar sobre isso, eu acho que essa é uma onda, a gente tem que entrar nessa onda, e como teve a onda da violência contra a mulher, a discussão, a indignação, a gente precisa fazer o Brasil entrar nessa onda. Cara, não dá mais para aceitar a violência sexual contra crianças e adolescentes. Não dá. A gente espera que o documentário ajude a violência sexual contra crianças e adolescentes ser um problema no Brasil, um problema de verdade. Porque enquanto isso não for um problema, não vai ter solução.